sentarem, abra sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, palavra do Senhor, Tiago, capítulo 4. Também o irmão Júlio teve uma torção no joelho, está em recuperação, vamos estar orando por ele, clamando a Deus pela sua vida. Alguns irmãos não puderam estar conosco hoje, caiu uma chuva grande aí agora, na hora da saída de alguns irmãos, e vem um pouco mais distante, que enviaram mensagens, então não ia dar para chegar, né? Mas nós louvamos a Deus pela chuva também. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1. Assim diz a palavra do Senhor: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matai e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos ler juntos o verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, e mais uma vez pedimos pelo Teu Espírito Santo, que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, e nós sejamos, ó Deus, fiéis, não apenas à Tua palavra, mas ao Senhor, que é o Senhor desta palavra. E que assim, Deus, a nossa vida possa estar no centro da Tua vontade, para a glória e honra do Senhor e para a alegria nossa. Assim nós oramos agradecidos mais uma vez e suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, todos nós queremos aqui, desejamos no nosso coração saber qual é a vontade de Deus para nós, não é verdade? E todos nós sabemos o que nós queremos de Deus. Todos nós buscamos em oração as coisas que queremos receber de Deus. Sejam bênçãos na área material, sejam bênçãos emocionais, sejam realizações que tanto almejamos. Nós muito bem sabemos o que queremos de Deus. E é interessante que esse nosso querer das coisas, ou que Deus faça as coisas por nós, esse nosso querer tem muito a ver estritamente com aquilo que nós queremos, e nem sempre necessariamente com aquilo que Deus quer. Ou seja, nós queremos que Deus faça, e olha, queremos que Deus faça a tempo, a hora e como nós queremos. É isso que acontece. Ó Senhor, tem que ser hoje, tem que ser agora. Queremos aquela palavra assim: ainda hoje, ainda essa semana, ainda esse mês. Deus vai conceder aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que eu desejo. O próprio pastor Tiago vai dizer aqui que muitas vezes nós dizemos: vamos fazer uma viagem, nós precisamos perguntar ao Senhor: é da tua vontade essa viagem? Então, diz ele, deveríamos dizer assim: Senhor, se for da tua vontade, eu irei. Se for da tua vontade, eu farei. Se assim o Senhor desejar, as coisas serão realizadas. Geralmente oramos para que Deus aprove as coisas que nós colocamos diante dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aí nós concedemos esta palavra do salmista e dizemos: bom, se eu entreguei o meu caminho ao Senhor,
Se eu falei para Deus tudo aquilo que eu quero, então Ele vai fazer. Quando nós lemos João capítulo 15, versículo 5 até o versículo 7, quando Jesus Cristo diz assim: se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então nós ficamos com essa última parte: pedireis tudo o que quiser que vos será feito. Ficamos com esta parte, né? Também nos lembramos da palavra de Jesus quando Ele diz: olha, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate, a porta se lhe abre. Não é assim? Então, basicamente, o nosso entendimento é que as coisas irão acontecer como nós queremos, mas nem sempre acontece como nós queremos, não é verdade? Primeiro, porque nem sempre é da vontade de Deus. Agora, nós precisamos entender que para que a nossa vida flua, o nosso coração esteja fluindo na direção da vontade de Deus, nós precisamos cumprir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Precisamos querer saber o que Deus quer de nós, não só aquilo que nós queremos de Deus. Talvez você fale: pastor, tem alguma coisa errada em eu querer muitas coisas de Deus? Não. Até porque quem pode dar todas as coisas é Ele. Não tem problema nenhum nisso. A questão é: nós precisamos querer as coisas de Deus, nós precisamos saber o que Deus quer de nós. Então, nós precisamos ter um desejo claro de querer. É o querer que nós precisamos. E aí tem alguns aspectos do querer. O primeiro deles é: precisamos querer viver debaixo da graça. Eu quero viver debaixo da graça. Todos nós sabemos o que é graça. Ou seja, eu não mereço, mas eu quero estar debaixo do teu favor. Quando nós paramos para lembrar das coisas que Deus nos deu sem merecermos, meus irmãos, nós nos tornamos cada vez mais gratos ao Senhor. Saímos a evangelizar, como a Bia compartilhou aqui, muitas abordagens. Compartilhamos de Jesus com os nossos queridos colegas de trabalho. Vocês sabem disso? Muitos não querem verdadeiramente, uma Bia, entregar o seu coração para Jesus. Mas muitas pessoas querem o quê? Uma oração, não é isso? Posso orar com você? Pode. Toda oração ela é bem-vinda, mas não necessariamente o Cristo a quem oramos. Querem a bênção, querem a oração, mas não querem o Cristo, porque querer o Cristo implica em compromisso com Ele. Implica nisso, implica em termos um compromisso com o Senhor, muito mais do que a bênção que nós recebemos dele. Então, nós precisamos entender, e as pessoas precisam entender, quando nós anunciamos o Evangelho, que nós entregamos o coração a Cristo. Não é porque nós alcançamos a Cristo, mas porque Ele nos alcançou. Não foi eu e não foi você que alcançamos a salvação. Foi a salvação de Cristo que nos alcançou. Não foram os nossos méritos que nos levaram à presença de Deus, mas foi o mérito do amor de Deus por nós que nos alcançou. A sua graça nos invadiu o coração e tem nos abençoado todos os dias. Por que servimos a Deus? Por gratidão. Somos gratos ao Senhor. É isso que faz com que eu e você, e cada um de nós aqui, tenhamos o desejo de servir ao Senhor com alegria, de servir ao Senhor com toda a força do nosso coração. Quando nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 6, a palavra do Senhor ao seu povo, quando caminhavam para o deserto, quando recebem as leis, os mandamentos: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor, é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas
é a vontade de querer estar com o Senhor, é a vontade de querer conhecer a Deus. Estamos hoje nos dias em que há muitas pessoas se declarando apóstolos, profetas do Senhor. Nós olhamos para os profetas da Bíblia. A vida não foi fácil para eles. Para nenhum dos profetas foi fácil a proclamação do Evangelho. Os profetas que se aclamam hoje nos nossos dias não têm enfrentado as dificuldades que enfrentaram os servos do Senhor. Talvez seja muito fácil eu profetizar sobre a sua vida palavras que já estão escritas na palavra do Senhor. Estamos aqui para falar as coisas que estão na palavra de Deus, e a palavra do Senhor se cumpre na vida de todo aquele que crê. Mas e aqueles que eram boca do Senhor, ainda não tinham a palavra de Deus em suas mãos, ainda não tinham o Espírito Santo dentro dos seus corações, mas precisavam profetizar em nome do Senhor? Irmãos, hoje nós temos o Espírito Santo. Disse Jesus que Ele nos guia a toda a verdade. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, quando o pastor Tiago vai dizer o seguinte: olha, vocês precisam tomar cuidado. Ele diz o seguinte: olha, muitas vezes somos infiéis, porque somos amigos do mundo. E ele diz o seguinte: todo aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Amizade com o mundo. E quantas coisas o mundo tem que aparentemente nos traz alegria e satisfação, sacia os desejos da carne, sacia os desejos da emoção, sacia os desejos do coração, e saciam até os desejos espirituais. É verdade. Porque o que não falta são religiões, amuletos, talismãs, isso não falta. As pessoas têm uma série de religiões pelas quais elas podem se apegar e declarar a sua crença numa divindade, na natureza, ou até mesmo no universo. Mas a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. O que traz prazeres que vêm do mundo, consequentemente traz destruições na sequência. Aquilo que traz alegria para o jovem, para o adolescente, para o adulto, para o ancião, aquilo que traz alegria está fora do propósito de Deus. Consequentemente, traz há pouco tempo um grande desejo de arrependimento e voltar atrás. E aí as consequências são grandes. Vivemos num mundo onde Deus está presente, mas vivemos num mundo onde Deus está ausente dos corações. Mas a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Satanás trabalha, queridos, para tirar das pessoas o entendimento das coisas espirituais. Eu até compartilhei no culto de oração, conversava com um jovem esses dias, e ele estava dizendo o seguinte: olha, eu gosto de energias positivas, gosto de energia boa, positiva. E ele foi falando: eu gosto de coisas boas, eu gosto de música que traz uma boa energia, eu gosto de energias positivas. E ele falou para mim assim: o senhor é pastor, o que o senhor acha disso? Eu disse: as energias positivas, os desejos de fazer coisas boas é bom. Mas eu perguntei para ele: o que realmente é fazer coisas boas? O que você classifica realmente como fazer algo bom? E imediatamente veio ao meu coração, e eu falei para ele: eu conheci um jovem, aliás, eu conheci algumas pessoas, mas eu conheci um rapaz lá no Rio de Janeiro, quando eu era pastor ali, e ele era um justiceiro, ele matava pessoas. E um dia, conversando com ele, ele foi à igreja, sentamos para conversar, e eu peguei e falei para ele assim: meu filho, você não se sente mal em matar pessoas? Isso não incomoda o seu coração? Não traz tristeza para você?
Pastor, não, eu estou tranquilo. O senhor sabe por quê, João? Eu só estou matando gente que tem que morrer. Com a expressão do jogo. O camarada, ele entra no tráfico, ele sabe que não pode dever a boca de fundo, ele vai lá, ele pega a droga, não paga, ele sabe que ele vai morrer. Então, eu fiz o que tem que fazer. A pessoa fez o mal para outra pessoa, ele sabe que aqui ele não pode fazer isso. Então, se ele fez o mal, ele já sabe, pastor, que é assim. Se ele fez, ele vai morrer, é a consequência. Então, eu só estou fazendo aquilo que eu preciso fazer. Na mente, no coração desse rapaz, ele estava fazendo o que era certo, coisas boas. Na concepção dele, ele estava eliminando da sociedade alguém que era pior do que ele. Na concepção dele, ele estava varrendo da sociedade aquele que poderia fazer muitos males. É interessante que a maioria dos filmes que nós vemos hoje, e esses filmes de ação, antigamente nós víamos filmes românticos e o término do filme terminava no casamento, não era assim? Eu estava até me lembrando que terminava o casamento, que tinha um carro esperando, umas latinhas atrás, era assim. Os filmes de romance terminavam assim. Mas hoje não é assim. Hoje, ao longo do filme, a pessoa fica com um, depois fica com o outro, e depois faz sexo com um, faz sexo com o outro, até ver se é a pessoa realmente que ele vai querer ficar, ou ela vai querer ficar, porque ninguém é de ninguém. Os filmes de ação hoje são filmes extremamente violentos. E alguns têm até no seu chamado, no seu título, vingança. Ficamos até assistindo os filmes e torcendo para que a vingança seja feita, não é assim? Você fica torcendo para que aquele que fez o mal, ele seja completamente eliminado. E é isso que está nutrindo o nosso coração. E sem nos apercebermos, nós estamos nos tornando amigos do mundo e estamos nos tornando inimigos de Deus e da sua palavra quando anuncia as coisas do Senhor para a nossa vida. Estamos sendo cada dia mais tomados por esta sociedade que tem pregado e anunciado coisas que nada tem a ver com as coisas do Senhor. As pessoas estão valorizando coisas das quais de fato não deveriam ser valorizadas. Mas é assim que nós estamos vivendo os dias atuais. Pode fazer, pode experimentar, pode fazer o que te interessa. Se isso te traz alegria, faça. Vá em frente. Se isso te traz prazer, avança. Mas, queridos, nós precisamos viver debaixo da graça. Pastor, somos melhores do que aqueles que não conheceram Jesus? Não, não somos. Pastor, nós somos melhores do que aqueles que recusam a Cristo? Não, nós não somos. O que faz de nós crentes, diferente daqueles que ainda não tiveram uma experiência com Jesus, é a consciência que o Espírito Santo nos dá quando nós entendemos exatamente que não fomos nós quem alcançamos a Cristo, mas Cristo nos alcançou. Os nossos pecados que foram perdoados, as nossas mazelas que o Senhor tirou do nosso coração, as consequências dos nossos erros, que poderia hoje estar nos colocando numa situação profunda de desespero e dor, mas a graça do Senhor nos alcançou. Então precisamos decidir não sair debaixo desta graça. Por isso que Cristo vai dizer: se vós permanecerdes em mim, não saia de debaixo da graça de Deus. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, aí sim pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas Tiago, ele continua afirmando o seguinte neste texto. Ele diz o seguinte: supones que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que Deus diz. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Resiste aos soberbos. Esse é um grande perigo da nossa experiência com Deus, sermos soberbos.
acharmos que já sabemos tudo, acharmos que em termos de vida cristã está tudo em ordem, acharmos que o tempo que oramos está perfeito, acharmos que o tempo que passamos lendo a Bíblia está excelente, acharmos que a nossa dedicação ao reino de Deus está perfeita. Soberbos. É isso que não nos permite mergulharmos e irmos mais fundo. É isso que não nos... Sabe por quê, irmãos? A gente acha que Deus está nos aprovando em tudo que fazemos. Você está em pecado, mas está trabalhando. Você está em pecado, mas tem dinheiro no banco. Você está em pecado, mas a sua família está tudo bem. Você está em pecado, mas está com saúde. Então você fala, bom, pera lá, eu acho que eu não sou tão pecador assim. Por isso que João, quando ele escreve, ele diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Os irmãos concordam comigo que dificilmente a gente se ajoelha para pedir perdão pelos pecados? Concordam comigo sobre isso? Quando foi a última vez que rasgamos o nosso coração diante de Deus, listando todos os pecados e continuamos pecando, e continuamos repetindo, e continuamos fazendo? Ele começa essa carta, essa palavra, dizendo: de onde provém as guerras e contendas que há entre vós? De onde procedem? De onde senão os prazeres que militam na vossa carne? Ah, pastor, eu nem gosto de samba, eu nem gosto dessas músicas, mas de repente elas penetram aqui na sua mente. Ah, pastor, mas eu nem queria ver isso, mas os seus olhos viram. Ah, mas eu não queria ter esse tipo de sentimento, mas temos. Porque ainda temos uma natureza carnal, ainda temos essa natureza, é a luta entre carne e espírito, e então nos esquecemos de todos os dias. Ah, sim, pastor, mas eu agradeço todos os dias. Sim, agradecemos. Mas todos os dias confessamos os nossos pecados. Senhor, hoje eu quero pedir perdão ao Senhor porque pensei que não deveria ter pensado. Senhor, eu quero pedir perdão ao Senhor porque eu falei que não deveria ter falado. Senhor, eu quero pedir perdão ao Senhor pela minha omissão. Eu não me posicionei diante de uma situação que eu deveria me posicionar. Senhor, eu não fui claro. Senhor, eu perdi a oportunidade de compartilhar o teu amor. Senhor, eu peço perdão ao Senhor porque eu não confiei em Ti de todo o meu coração. De onde provém as guerras? Veja que ele continua dizendo: Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Não saia de debaixo da graça de Deus. É ela que mantém você vivo. E quando eu estou dizendo de vivo, eu não estou falando de vivo fisicamente, é o que mantém você vivo espiritualmente. No início do capítulo do livro de Tiago, ele vai dizer sobre a questão do pecado. Ele vai falar sobre olhamos, desejamos, concebemos, pecamos, assim como aconteceu no Éden. O que a serpente fala para Eva: olha, se você comer, você vai ser igual a Deus. Ele não quer isso que você saiba. Ele não quer que você seja igual a Ele. E no inimigo das nossas almas, ele procura fazer isso. Não, continua vivendo o que você está fazendo. Haja visto, queridos, que a nossa sociedade, ela vive assim. Eu estava conversando com um amigo essa semana. Tem um querido que, há pouco tempo atrás, ele falou para mim que não acreditava em nada. Ele disse: pastor, eu não penso em nada assim sobre Deus. Para mim está tudo bem. Tenho emprego, tenho família, está tudo bem. Mas eu tenho me dado o privilégio de conversar com esse rapaz. E essa semana estávamos conversando e algumas dúvidas ele começou a colocar. E foi a oportunidade de eu dizer para ele sobre o que a palavra de Deus diz sobre isso. O mundo, queridos, está em dúvida. As pessoas têm dúvidas sobre o que fazer, sobre o que falar, para onde ir, sobre o presente, sobre o futuro, sobre a eternidade. Ah, pastor, eu acho que as pessoas não estão com dúvida assim, não, estão assim, queridos. É só a gente sentar para conversar. E nós estamos com dúvidas? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao
diabo e ele fugirá de vós. Não saia de debaixo das bênçãos do Senhor. Você crê que as bênçãos vêm de Deus? Então não saia de debaixo delas. O Senhor diz ao seu povo: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhei hoje. Josué, como citei aqui domingo passado, ele diz aos seus queridos, ao povo de Deus: o que é que vocês querem? Servir aos deuses da além do rio? Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que é isso? Posicionamento. Não saia de debaixo das bênçãos de Deus. E não só isso. Não permita que as bênçãos que Deus lhe dá lhe tornem uma maldição na sua vida. A bênção é bênção. Como nós utilizaremos a bênção é que se torna uma maldição. A bênção sempre será bênção. Mas se nós pegarmos a bênção de Deus e usarmos para nós mesmos e usarmos para a vontade de Satanás, então as bênçãos se tornarão maldição a nós. Então sujeitai-vos a Deus, ou seja, sejam sujeitos, sejam obedientes a Deus em tudo que Ele vos disser. Mas como ser obedientes a Deus? Conhecendo a palavra de Deus. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas quantos conhecem a palavra de Deus hoje? O Senhor Jesus afirma o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Dizermos que não conhecemos e somos ignorantes da palavra não nos isenta da responsabilidade de colhermos as bênçãos do Senhor ou estarmos fora dela. Porque o Senhor deseja que nós não sejamos ignorantes quanto à vontade dele para a nossa vida. E elas nem sentem nessa palavra. Há algumas coisas na nossa vida, irmãos, que vão demorar para acontecer. No capítulo 29 de Jeremias, o profeta profetiza, e é interessante que ele fala ao povo de Deus no exílio, e ele diz o seguinte: olha, a bênção de Deus, o Senhor fala para ele, não é para esse tempo, mas fiquem firmes. Tem algumas coisas que não vão acontecer hoje, nem agora e nem semana que vem. A questão é: estamos firmes e prontos para guardar, firmes no Senhor, glorificando o nome de Deus? Sim ou não? 400 anos como escravos no Egito. Perderam a visão de Deus, perderam a visão do reino. Quando vem Moisés, Deus opera sinais e maravilhas. Mesmo assim, eles continuam não crendo. As pragas. Mas agora estão no deserto, diante do primeiro desafio que eles têm. Eles recorrem a Moisés e começam a reclamar, e reclamar, e reclamar, e reclamar. Você é um reclamão? Uma reclamona? Você reclama quando vem os desafios? E virão, queridos. Não serão poucos, serão muitos. Mas sujeitai-vos a Deus, portanto, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que nos cobre é o sangue de Jesus, amém? Ficou um amém tão fraco. O que nos cobre é o sangue de Jesus, amém? Amém. É isso que nos defende do inimigo das nossas almas. Quando Satanás olha para você, lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele vê o sangue de Cristo cobrindo você. Mas resista, Satanás. Todos os dias ele virá para tentar você, porque esta é a função dele. Ele é chamado de quê? Tentador. Ele não descansa, porque ele quer derrubar você. Ele quer aniquilar a sua vida. Ele quer acabar com a sua casa, ele quer acabar com o seu casamento, ele quer acabar com a sua alegria. O que Jesus fala sobre Satanás? No mesmo texto, Jesus fala sobre ser o pastor das ovelhas, que guia, que dirige.
Ele fala sobre o inimigo, ele fala sobre o ladrão, ele fala sobre Satanás. O ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso que Tiago vai dizer: olha, resistir ao diabo, fiquem firmes. Pedro, no capítulo 5, ele vai dizer: o diabo ele anda como leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, mas resistíveis, firmes na fé, porque não é só você que está passando pela prova. Tem outros irmãos seus em outros lugares do mundo passando pelas mesmas aflições, problemas financeiros, enfermidades, lutas de toda monta. Qual é o segredo da vitória? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo novo, limpai o coração. Se chegar a Deus, e a consequência é clara, e Ele se chegará a vós. Purificai as vossas mãos. Quanto da nossa vida, do nosso pensamento, do nosso caráter, da nossa personalidade estamos submetendo ao Senhor? Quanto? Pastor, eu sou uma pessoa boa. Todos nós aqui somos bons, até a página 2. A página 2 é que muda o negócio. Porque você fala assim: eu sou muito bom, mas não pisa no meu carro, não. Né? Eu sou bom, mas se pisar no meu carro, olha lá. Né? Eu sou muito bom, mas não tira a minha razão, não, porque o negócio fica feio. Ou seja, sou muito bom, mas se tirar a minha razão, eu posso ser uma pessoa ruim. Aí você fala para o outro assim: ah, você não me conhece. E às vezes, irmãos, a gente usa até aquela expressão: ah, se eu não fosse crente, ah, se eu não fosse convertido. Ou seja, você ainda se via no velho homem que está dentro de você. Ah, se não fosse crente, você ia ver o que ia te acontecer. O velho homem tem que ser sepultado. A gente não pode ficar admirado com ele, lembrar dele com saudade. Ah, mas o velho homem, ele tinha lá o seu defeito, mas ó, se chegar a Deus, purificar as mãos. E aí ele diz o seguinte: vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. A gente tem que tirar o entulho. Sabe como tirar o entulho? Quem já fez obra aqui sabe disso, não é? Tem que tirar o entulho, não tem? Tem que limpar o guarda-roupa de vez em quando, não tem? Tem que arrastar os móveis do lugar, não tem? Tem ou não tem que fazer isso? Nesses dias de bazar agora, o que você aproveita para fazer? Vai lá no guarda-roupa, tira um monte, então vou levar para a igreja isso aqui, vou doar lá no bazar. Entulho, não serve mais, não dá mais. Purificação. Senhor, purifica minha alma. Aí o versículo 9 e 10 para a gente terminar: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Pastor, mas será que Deus quer que a gente fique triste? Não, ele está falando desse contexto aqui. Se você está achando que está tudo bem, tudo legal, é só motivo para risada, então dobre o coração e humilhai-vos na presença do Senhor, porque Ele vos exaltará. Há momento de tristeza e momento de alegria. Há momento de choro e há momento de sorrir. Eclesiastes diz isso. Só que isso tudo, meus irmãos, é parte de um processo. É parte de um processo. Dá a impressão que tudo vai ser resolvido hoje e agora. O Senhor vai resolver todos os problemas da minha vida hoje. Não, Ele não garantiu isso. Ele garantiu que vai estar com você todos os dias, mesmo você estando com o problema. Humilhai-vos, porque Ele a seu tempo vos exaltará. Aí a pergunta é: que tempo é esse? Eu não sei. Você sabe? É o tempo de Deus. Agora, essa exaltação, irmãos, ela pode ser um dia, ela pode ser um ano, ou ela pode ser todos os dias, ou ela pode ser cada instante. Não é verdade? Tem situações que vai acontecer na sua vida que não precisa chegar aquele dia
Opa, ó, hoje o Senhor está me exaltando. O Senhor está te exaltando hoje. Só que você levantar a cabeça, só que você levantar para trabalhar, só que você voltar a sorrir, é o Senhor te exaltando no meio de uma situação completamente vexatória. Quando todos acharam que você não tinha mais como levantar e avançar, você se põe de pé, porque o Senhor te abençoou. Depois de uma noite de luta, depois de um tempo de choro, depois de um momento de lágrimas, depois de um tempo de pranto, depois de um tempo de se render, de se humilhar, o Senhor nos manda levantar, enxugamos os olhos e avançamos para a glória do Senhor. Então, se tem duas coisas que a gente pode aprender em tantas desse texto, são duas: não saia de debaixo da graça de Deus. A outra: não saia de debaixo das bênçãos do Senhor. E como fazer isso? Chegando-se a Deus, purificando o coração, se humilhando e aguardando o tempo do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar com a canção.